TV, Rádio Jornal de Saúde no ar. Para você aí, informações, né, atualizadas e comparadas. Apresentado aqui por Marcelo Santos. Daqui a pouco você volta aí com Zé Cavaleiro, essas emoções, né? Isso aí. Antes, gente, queria falar para vocês, tem um pessoal aí que está divulgando isso, acredite, solução de diversos tipos de câncer. Tem o testemunho com registro em cartório. E-mail é curacomplantas@gmail.com. Telefone é da Oi, né, no celular, 31 88 70 25 35. Tipos de câncer, tem o testemunho com registro em cartório. O telefone é Oi, 31 88 70 25 35. 31 88 70 25 35. Você tem problema aí de câncer, né? Parece que o assunto é realmente sobre isso, né? Solução aí para os problemas de câncer. Mas vamos aqui, né, ao nosso feijão com arroz todos os dias aqui, que são as notícias, né, que estão no momento. Eu queria chamar a atenção, que eu publiquei até no jornal de saúde.com.br, né, sobre a sibutramina, que o Congresso e o Senado, né, vai voltar para o Congresso também, só para ratificar, né, assinar embaixo, né, um projeto do vice-presidente pelo PSB, o Beto Albuquerque, né, o senador da República, já o homem aí, não é qualquer um não. E esse senhor, ele tem aí umas defesas um tanto quanto não muito ortodoxas, vamos dizer assim, né? E também combatidas. E foi bastante estranhado, né? Até o âncora da TV Bandeirantes, né? O Ricardo Boechat, achou estranho o Congresso está aprovando este projeto, que foi um longo estudo da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estudou a sibutramina, né? Mesmo assim, sem estes estudos, na Europa, Austrália, Estados Unidos, muitos países aí ditos desenvolvidos, né, mercado comum europeu, tal, é proibido, né, até para fins neurológicos, o uso da sibutramina e qualquer derivados da sibutramina, que depois que foi descoberto, foi testado, foi elaborado para problemas neurológicos, começou a ser usado para combater a obesidade. E tem sintomas da sibutramina que aumenta o apetite, gente. Porque não são, o ser humano não é uma equação matemática, nem de física, nem de química. Cada corpo pode apresentar um sintoma diferente. Você pode pegar 1 milhão que se dê bem com determinado tipo de droga, mas o outro 1 milhão já vai ter reações adversas ou efeitos colaterais. Isso aí está mais do que comprovado. E chega até a ter problemas de coração. Ou seja, a pessoa obesa já tem grande propensão a ser cardíaco, porque a obesidade afeta os rins, não é? Estômago, fígado e, consequentemente, vai chegar uma hora, né, o baço e o pâncreas, que dá o diabetes tipo 2, vai chegar ao coração. Aí você toma uma droga, sibutramina, né, que vai estar aí nas prateleiras das gôndolas de farmácias e drogarias, e ela pode afetar o seu coração também. Então, a probabilidade de você infartar a longo prazo, vamos dizer assim, não é? Você pode emagrecer e tudo, é muito grande, né? A propensão de você ter um acidente vascular cerebral magrinho, né, como diz, nossa, quando eu era gordo não aconteceu isso, e agora que eu tô magro aconteceu isso.
é muito maior também. Agora, a gente estava falando do senador e vice-presidente da dona Marina Silva, né? Nem tudo é perfeito no mundo, né, gente? Esse senhor também defende o grão transgênico. Todo mundo sabe aí que a Monsanto, né, um dos maiores laboratórios de transgenia e farmacológicos do mundo, né, da família Rockefeller dos Estados Unidos, é que detém a patente da maioria dos grãos no mundo. Inclusive tem estoques, né, em regiões que são preparadas para uma terceira guerra mundial e nuclear, né, onde eles sobreviveriam, e esses grãos também. Você vê o tamanho do lobby que as empresas, né, de sementes, com transgenia e também dos laboratórios farmacêuticos. E eu pergunto, né, quem que é obeso vai tomar essa droga, né? Com nomes fantasias, com caixinhas bonitinhas, com médicos, porque o lobby da indústria farmacêutica aqui no Brasil, ele é tão safado, tão sem vergonha, né? E tão poderoso, ele investe tanto dinheiro, porque aqui é permitido, que ele compra médicos. E não vou dizer que compra até políticos, né? Porque eu não tenho prova, mas a razão da estupefação do âncora da Bandeirantes tem sentido, não é? Como é que o Senado aprova algo que foi quase que exaustivamente estudado pela Anvisa, né? Que é um órgão federal especializado em medicamentos, né? Em práticas cirúrgicas, enfim, tudo que relaciona com a saúde do ser humano no Brasil, como o FDI, né? Lá dos Estados Unidos, o Federal Drugs Administration, uma coisa assim, não é? Então, como que na Europa é proibido essa droga, né? Nos Estados Unidos, Austrália e outros países, e aqui no Brasil ela vai ser aprovada, referendada no Congresso Nacional. É um absurdo, isso é coisa de lobby, de indústria farmacêutica, não é? Agora vem um médico, se ele não ganhou dinheiro, não é? Se ele não ganhou dinheiro, ele está trabalhando de graça para a indústria farmacêutica. O que eu acredito que nenhum médico, né, que todos são bem conscientes, até demais, né, faria uma coisa dessa. Eu ouvi numa reportagem um médico dizendo: bom, você pega aí na internet, você entra, tem lá a droga e você pode comprar. Então é preferível que ela seja receitada por um profissional, né, que tem autorização então aí de conduzir, não é, os obesos aí como ovelhas, como carneiros, né, como reses, né, para o matadouro, né? Autorização para indicar pessoas para ter problemas cardíacos, vômitos, problemas de estômago, rins, né? Ansiedade aumentada. Ponto final. Mas ainda não acabamos não. Outra coisa, tem uma gama enorme de medicamentos proibidos que encontramos sim, inclusive medicamentos que são autorizados na Europa, mas aqui a indústria aqui não permite. Tem um medicamento, por exemplo, que certa vez circulou pelo Brasil afora e fez um enorme sucesso na dermatologia estética, né? Ele foi desenvolvido por laboratório na Itália, né? E começou a ser vendido para problemas de artérias, né? Para não dar embolia, para não dar entupimento das veias e das artérias. Só que, como tudo, né? Hoje a gente já vem acompanhando isso. O Viagra, né? Foi pesquisado para o problema de Parkinson, hoje é utilizado para homens terem ereção, né? E conseguir uma prática sexual mais satisfatória. E esse medicamento começou a ser usado, sabe para quê?
injeções que davam nas regiões adiposas, gordurosas, pessoas que iam em casamento, queria passar um verão de biquíni, né? Faziam esses tratamentos assim, super exultoso, queimava gordura assim, com 10 injeções a pessoa estava com a silhueta quase que bem pronta, né? O que que aconteceu? Né? O que que aconteceu? Veio Anvisa, veio um lobby poderosíssimo aí de laboratórios contra, né, obviamente, alguma parte de dermatologistas que não entendiam a droga, que não atuavam na área, e grande parte de cirurgiões plásticos, né? Eles perderam, né? Falar, poxa, a prática da moda era ainda, e ainda, né? A lipoaspiração, né? Enfiar aquele canículo lá e chupar as gorduras, né? E o que que aconteceu? Médicos foram expostos, né? Polícia Federal e tal, tá proibido. Entra na internet, você consegue essa droga. Agora, como um laboratório italiano não tem esse lobby, não tem esse interesse, né? Não foi desenvolvido para isso o remédio, tá aí, acabou. Agora eu digo para você, a sibutramina tá para esse remédio que nós temos aqui chamado Novalgina, né? Que o princípio ativo dele, não estou recordando agora o nome, que é proibido nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, né? E aqui as pessoas tomam como se fosse cafezinho, né? Tem gente que, tô com dor de cabeça, chega lá 40 gotas e vai tomando e acabou, né? Os efeitos colaterais que vêm depois, né? Todo mundo sabe. Toda droga, gente, tem efeito colateral, toda ela, até o cafezinho, né? O cafezinho tem vários estudos aí por causa da cafeína, que ele é bom para taquicardia, faz bem para a atenção, deixa a pessoa desperta, uma série de coisas. Agora, quando a pessoa começa a usar com uma frequência alta e grandes doses, começa a dar cefaleia crônica, né? Problemas de gastrite, né? Irritabilidade, falta de sono. Então tem todo um efeito colateral, além do que a cafeína, quando tomada em altas doses, pode levar ao infarto. Mais do que comprovado, né? Esses remédios aí que esses meninos tomam aí nas academias, não é? Vira e mexe, você ouve aí notícias no mundo, não é? Que o camarada foi a óbito, né? Morreu. Oh, como que morreu? Vai ver, remédio com cafeína, excesso de cafeína. Outros nos Estados Unidos já morreram devido ao excesso dos energéticos, né? Energéticos são a base de cafeína, taurina e não sei mais o que, né? Mas principalmente tem uns carregados em cafeína. Óbito. E a sibutramina, gente, não vai ficar atrás, né? Não fica atrás, porque de todo o medicamento, os médicos, eles têm lá o alfarrábio deles, lá um livrão, que eles têm todas as drogas do mundo utilizadas na atualidade. Então o que que eles fazem? Não é? Eu, ao meu ver, assim, pode falar que eu sou leigo, mas eu tenho 20 e poucos anos de saúde, né? Ao meu ver, quem deveria administrar medicamentos, não é? Doses e tudo, era o farmacêutico. O médico poderia estudar a doença de cabo a rabo, sugerir o medicamento, e o farmacêutico sim, responsável pelo tempo de uso, pela dosagem e pelos efeitos, e a corrigir esses efeitos e até substituir os medicamentos, porque o médico está bem confortável, ele vai lá e receita e que se dane. Quantas pessoas já chegaram em casa e já reclamaram, olha, estou sendo cobaia, não é? Estou tomando um remédio, eu estou mais mal do que eu estava antes. Aí insisto, volta ao médico no tempo, substitui, passa para outro e outro, não é? Então, esse negócio aí de médico vir e falar que é melhor ele prescrever, o médico, do que a pessoa
comprar na internet, isso aí também, aí eu discordo, sabe, porque tem um livre-arbítrio da pessoa, ela está fazendo, ela está se matando, se ela quer se matar, o problema é particular dela, correto? Não é? Tá aí, ó, o aumento de suicídios aí, tá aí, ó, muita gente, a cada, parece que 30 minutos, 5% de pessoas morrem no mundo que se suicidam, né? Aí tem N coisas, depressão e outras coisas mais, falta de dinheiro, né? Falta de oportunidade, felicidade, carinho, reconhecimento, tudo mais. Então, é preciso, gente, vocês aí, ó, não entre nessa. Se você outra coisa assim bem importante, gente, existe vários outros tipos de drogas, vários outros tipos de tratamento, vários outros tipos de técnicas terapêuticas para emagrecimento. Não adianta, mesmo a pessoa que tem a obesidade mórbida, ela não pode ter um dos tratamentos principais para a obesidade, gente, é a psicologia. Se eu venho engordando, eu sou gordinho desde criança, pela minha criação, minha mãe era super protetora, me dava comida direto e tal, como é que eu vou chegar aos 25, 30 anos e vou querer, num tratamento milagroso com remédio, como esse sibutramina aí, emagrecer em 6 meses, 1 ano? Impossível. E quando isso acontece, depois a ansiedade descontrolada, o sacrifício é tão grande que a pessoa, no mínimo relaxamento que ela tiver, ela volta a engordar novamente. É igual o alcoolista, é igual o toxicomano, né? Então não existe que se falar que sibutramina, esse remédio vai ajudar você a emagrecer. Fuja, leia a bula, né? Leia a bula do medicamento, do tratamento, fuja desse médico, que ele não é seu amigo. Se é uma droga cancelada, proibida nos Estados Unidos pelo maior órgão de pesquisa de remédios do mundo, o FDA, né? O Federation Drugs Administration, um negócio assim, né? Não, é Foods and Drugs Administration, né? Que é alimento e drogas, administração de alimentos e drogas. Se ele é proibido também pelo mesmo órgão similar na Europa, na Austrália, né? Como é que você vai tomar esse medicamento aqui no Brasil? E pagar ainda, né? Não é baratinho não. Pagou, né? Porque os tratamentos aí de obesidade, diga-se de passagem, não são para gente sem recursos, né? Ponto final. Gente, e vão aí, né, ficar prestando atenção aí o vice-presidente da Marina Silva, né? Se daí essas pesquisas aí que saíram ontem já estão jogando a Marina com empate técnico com a Dilma Rousseff, provavelmente essa dupla aí, Marina Silva e Beto Albuquerque, serão presidente e vice-presidente do Brasil, né? Precisa ficar de olho nesse senhor aí, que parece que ele não comunga, não idealiza, né? Não tem os mesmos pensamentos que a Marina Silva e até mesmo sua equipe, né? Porque é até estranho, né? A aprovação, vamos dizer, a ritmo de toque de caixa, né? Para mim é desespero, Uma outra coisa que eu queria falar aqui também, que eu acho que é desespero, é quanto à organização aí do Partido dos Trabalhadores, dona Dilma Rousseff, né? Soltou aí uma matéria que eu acho que é paga, né? Acho que o Rui Castro, ele gosta de escrever biografias, né? Já foi processado pela família do Garrincha, teve que pagar, e outras famílias aí, não é? Ele já escreveu, acho que umas 10 biografias, vive disso. Ele soltou um artigo na Folha de São Paulo, comparando a Marina Silva ao Jânio Quadros e também ao Collor, né? Fernando Collor de Mello. E anteriormente, a Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores saíram com essa mesma comparação, né? Ou
um trabalha de graça para o PT, né, que é o caso aí do Rui Castro, se ele não recebeu nada, ou o PT pagou ao Rui Castro para escrever um artigo, né? Porque a bibliografia da Marina Silva, né, ou a biografia da Marina Silva, já está nas livrarias do Brasil, né? Quem quiser conhecer a vida dela. E olha só, gente, todos que estão acusando a Marina Silva de parecer com Jânio Quadros, que ninguém acho que nem lembra mais do Jânio Quadros, né? A não ser quem conhece de política, acompanha política, estuda história, etc. Quem está acusando Marina Silva é justamente, né, o contrário, né? É justamente o contrário, porque a ética, se vocês lembram que o Lula sempre foi eleito como, eu lembro que eu fiz a campanha de Lula, né? Participei, aliás, não fui marketólogo deles, né? Participei da campanha. O Lula, para governador em São Paulo em 1982, falava assim na campanha na televisão, ainda em plena ditadura militar, né? Ainda teríamos mais 3 anos de ditadura, infelizmente. Vote em Lula, um trabalhador igual a vocês, ex-tintureiro, ex-ferramenteiro, né? Olha só a qualidade. Aí Lula é um trabalhador, aí contava a história do Lula. Depois para presidente, quantas vezes vimos histórias e Lula que veio de pau de arara, família que tinha padre, frei e tal, pobre, um trabalhador igual você, e o brasileiro aprendeu a querer um trabalhador no poder, que ele iria melhorar o Brasil, porque é um trabalhador e ele não ia errar igual esses burgueses, esses ricos, bilionários que só pensavam em aumentar suas fortunas. E elegeram o Lula depois de muita luta, muito sacrifício, sem dúvida nenhuma. Agora, quem acusa Marina Silva, eu quero ver a pedra, né? Mostra a pedra aí. Uma vez eu ainda não vi, eu gostaria de ver o dia que o PSB e Marina Silva usaram que ela é pobre, é retirante, foi para casa de família. Eu vejo matérias aí, né? Pode ser até matéria paga também, mas dela falando, dando entrevista, ou alguém perguntando até para ela, poxa, a senhora não se julga muito humilde para ser presidente do Brasil, por exemplo, vamos supor, né, que tem uns cara de pau que falam que são direcionados para isso, né? A senhora não acha? Porque o Aécio Neves só falta falar isso, né? Quando ele fala que ela é despreparada, é óbvio que ele está querendo falar isso, que ela é pobre, né? Que ela não tem lastro, vamos dizer assim, né? Não tem nome de família, não tem herança política, não tem fortuna. E ele está se dando mal, né, gente? Se dando mal. Ontem foi assim, como se diz, eu esqueci a palavra, para se... a gente, quem assistiu deve ter se condoído com a fala, né, do Aécio Neves, né, que ele se colocando como candidato salvacionista do país, né, o melhor candidato, que todos devem votar nele, que ele é o melhor, que ele vai tirar o país. E até o William Wack, né, dizendo, mas falou, mas o Aécio Neves, você não fala como, você diz que vai diminuir a inflação, vai abaixar os juros ou não vai abaixar os juros? Como é que você vai diminuir a inflação? E ele fala com aquelas pseudas afirmativas, né? Não, o governo atual colocou o foco da inflação em 6,5%. Eu não vou colocar em 6,5%. Meu foco vai ser em 3,5%. Então, a inflação, quando chegar em 3,5%, já não vai poder passar dos 3,5%. Que isso, gente? É brincadeira um negócio desse? Brincadeira. E parece que o eleitorado, né, o povão, e acho que o pessoal está menosprezando o povo brasileiro, né,
Porque o povo brasileiro, gente, não é aquele de 1985, 1986, mudou, não é? Nós temos o grande exemplo aí das manifestações que tivemos contra a Copa do Mundo em julho de 2013 para o rebaixamento das tarifas de transporte coletivo, que foi apenas pano de fundo para o grande descontentamento que a sociedade brasileira demonstrou. Eu acredito que entre 90%, né, ou 95%, se classificarmos aí os 5% de ricos, bilionários, ou os cooperadores aí da burguesia, da riqueza, né, classe média alta e tal, que tem no país, insatisfeitos com salários, empregos, transporte coletivo, saúde, educação, saneamento básico, obras públicas, rodovias, enfim, né? Juros altos, né? Oportunidades. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem que voltar ao nosso país, sair essa super cobrança, esse falso socialismo que está implantado no Brasil, e temos que praticar o capitalismo mesmo, que se pratica no mundo. Sair o governo falar que vai dar casa para os outros. Não tem que dar casa, tem que dar condições para a pessoa ter a sua casa, não é? Mesmo, vou chegar lá, por que nós temos notícias aí que gente que recebe terras e tal, depois vende? Não, porque se você não desce, você fala, tá aqui, ó, você vai ficar aqui 20 anos, tá esse assentamento, você quer esse pedaço de terra, tá aqui, você vai fazer sua casa, os benefícios, daqui 20 anos você vai pagar o valor do seu terreno para nós. Tem que pagar. Agora dá de graça, um ano depois o cara tá passando para outro. Você dá um apartamento de graça para um Zé Goela aí, 2 anos depois, ou nem isso, 6 meses depois ele aluga e vai para a rua de novo. Então, como você não compromete a pessoa, outra coisa, você dá, fazer Minha Casa Minha Vida, você está sustentando as grandes construtoras, os lobbies de construtoras e superfaturando obras. É fácil, né? Pega o dinheiro público, joga na mão de uma construtora e depois dá de graça. Aí a pessoa não tem valor, não dá valor a nada. Que isso é a verdade. Você faz um jornal, uma revista, ela pode ter custado para você R$10. Você chega aqui na rua, começa a distribuir, você vai encontrar umas 20 jogadas fora, porque é de graça. Agora, se você cobrar 25 centavos nela, ela vai debaixo do braço da pessoa até chegar na casa dela. E isso aí a gente pode fazer em tudo na vida, né? A gente acha que porque tem remédio de graça lá na farmácia, ela pode não tomar ou fazer de qualquer coisa com remédio, né? Então tudo tem que ter um princípio, meio e fim, não é? E hoje na nossa economia não tem, não. É só achar que arrecada imposto e vamos depois ir muita gente aí mamando na teta dos impostos aí. Deus dará, não é, gente? Deus dará não, né? Nós daremos, né? Uma outra coisa aqui sobre saúde está preocupante, mas muito preocupante mesmo. Se vocês lembrarem bem, no início de agosto, hein? Eu não consegui ler essa matéria aqui, não identifiquei, mas pelo que eu tenho em memória, chegou uma notícia que já tinha no início de agosto, ou de julho para agosto, 700 ou 800 mortes, todas por causa do vírus do Ebola na África. Só falava África ainda, oeste da África, África Ocidental. Hoje, gente, a Organização Mundial da Saúde está informando que o Ebola já causou mais de 1.900 mortes na África Ocidental. Eu acredito que seja só
essa última epidemia, porque ela vem azucrinando a vida dos africanos desde 1976, não é? Então, se for isso, gente, de 800 para 1900 nós já tivemos 1.100 mortes em um prazo aí muito rápido, né? De menos de 2 meses, né? Não, menos de um mês. E ontem eu ouvi aqui na Rede Brasil, aqui no Jornal da Cultura, que se não fizer, não combater, não controlar, não tiver droga ou vacina, que vai demorar ainda, parece que uns 9 meses para ser concretizada todos os estudos e testes, essa epidemia de ebola vai se alastrar e tem muitas evidências que ela vai chegar na Europa. E se chegar na Europa, eu estou arriscando aqui também uma outra comparação, ela chega na Ásia também, tá? Então o crescimento de vítimas está muito grande, muito acelerado, né? E ainda digo mais, assim, com toda certeza, isso são casos notificados. Tem gente fugindo, tem gente que não quer fazer o tratamento, né? A gente vimos aí pela TV um paciente que fugiu do hospital dizendo que estava morrendo de fome. Não é bem assim. Então, as autoridades e outras, chamamos atenção para as autoridades sanitárias brasileiras para também começar a estudar, fazer parte, né, destes estudos, colaborar com pessoas sempre que possível, né, e também planejar aqui no Brasil protocolos, né, de emergência em relação ao ebola, porque da dengue, gente, nós estamos levando, não é de 7-1 não, é de 10-1 contra a dengue, não é? Estamos aí desde 1990, né, que tem esse surto aí de dengue no país, não é? Na hora acontece no Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Minas Gerais e o país todo, e ainda não conseguimos a vacina, tem só 65% de eficácia da vacina contra a dengue, né? Mas estamos quase chegando lá. Então nós temos aí quase 2 décadas e meia de dengue, né? Com muitas vítimas também, né? Em todos os lugares que ela teve surto, muitas vítimas, e precisamos controlar isso sem sombra de dúvida, não é mesmo? Ontem no esporte, né, a maioria teve aí, foi a Copa do Brasil, né, ressuscitando incrivelmente os times do Rio de Janeiro, né? Tanto o Botafogo estava perdendo do Ceará, né, tinha levado de 3, empatou, foi para os pênaltis, ganhou, como o Flamengo também. O único, para a gente não dizer que é cartolagem carioca, né, o único que não se deu de bem, né, como diz o pessoal da gíria aí, foi o Fluminense, né, que não ganhou o seu jogo e portanto não se classificou, né? O Corinthians já decidiu também e hoje, né, joga aí, se eu não me engano, mais 2 times, né? O Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Palmeiras, né? E tem um outro time aí também que deixa eu ver aqui, peraí, que enfrenta aí pela Copa do Brasil, né? Para ver, e aí o resultado já vai ser aí. Agora o Atlético, né, gente, parece que vai pegar uma pedreira, né? Porque veja só, deve enfrentar nada mais nada menos, né, que o Corinthians, se classificar contra o Palmeiras, né? Ganhou só de 1-0 e pode
ganhar esse compromisso que vai ser em sua casa, né? Talvez vai ser lá no Independência. Diga-se de passagem, o gramado tá muito ruim, né? Tem uma parte lá na Independência que tá terra já, não é? Precisando arrumar aí, mas acho que não tem tempo de tanto jogos, né, que tem lá. Ou então também, né, vamos dizer aí, o pessoal usa para tudo, né? Estádio de futebol, para show de rock, né? E sem as devidas, como que se diz? Prevenções, né? Que precisa também para cuidar da grama e tal e tal. E vai jogando, né? E chega uma hora, não dá mais, né? Gente, para encerrar aqui, eu queria falar para vocês, ó, acredite, solução de diversos tipos de câncer, tenho testemunho com registro em cartório. O e-mail é curacomPlantas@gmail.com. O telefone é da Oi, né, celular 31 8870 2535. 31, que é o DDD aqui de Minas Gerais, 8870 2535. 8870 2535. Aí vocês vai conversar com a pessoa aí sobre essa solução para câncer, né? Bacana? Isso aí, você está aí bem informado aí sobre um possível, né, estudos aí de plantas medicinais aí que podem tratar câncer, né? E não é só medicamento, né? Tem outros tratamentos também. Tem gente que, por incrível que pareça, né, gente, sara só com terapias, né? Às vezes há quadros gravíssimos, né? De muitos problemas de saúde aí, ou aliando dois tratamentos, né? Consegue melhorar mais rapidamente, né? Até mesmo de cirurgias, etc e tal. Então não é de se desprezar. O médico, né, o pessoal da química, o pessoal aí da medicina mesmo, né, vamos dizer tradicional ou convencional, eles detestam, né? Você falar para eles de homeopatia, você falar para eles em plantas, você falar para eles em terapias alternativas, muitos a mesma coisa, você está atirando pedra na cruz, né, do que eles estudaram. Então é bem, né, relativo aí você propor isso, né? Mas também não tem tem essas coisas, né? A medicina, por mais que estude, como ela não é não é matemática, não é? Não pode afirmar que consegue tudo também, né? É muito relativo aí, dependendo aí dos tratamentos. Ó, muito obrigado para vocês, saúde e paz. Hoje deu pra gente gravar todo o programa, né? Vou disponibilizar daqui a pouco aí no YouTube. Saúde e paz, até amanhã, né? Às 8h30 aqui com o Jornal de Saúde informativo e comparado. Você fica aí com a nossa programação musical aí, tá? Até mais.